O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus perguntou: o que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Então Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos prescreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos perguntaram sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e se casar com a outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, vendo isso, se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos apresenta duas realidades. Vou começar pela mais tranquila: as crianças. É bom que as crianças estejam na igreja? Sim ou não? E se elas correrem dentro da igreja, tem problema? Se chorar na igreja, tem problema? Se elas subir no teto, tem problema? Não. Que a igreja, essa paróquia, o nosso santuário, seja a casa das nossas crianças. Amém? Você, pai e mãe, nunca tenha medo, receio de trazer a criança para cá. Às vezes a criança é mais ativa um pouquinho, não tem problema, deixa, todo mundo vai cuidar dela, com certeza. Como como era antigamente, sabe? Talvez hoje não é mais, talvez não é mais assim não, mas quando eu era criança, por exemplo, a rua inteira era minha mãe, a rua inteira era meu pai. Tinha lá, morava numa rua lá em Biporã, perto do campo, e a rua era a nossa casa também. Brincava todo o tempo na rua, brincava de bola, bets, bola queimada. Como é que a gente brincava? Bolinha de gude, que você imaginasse, pipa, era na rua. A rua era nosso playground, né? Era a rua. E não tinha celular, né? Não tinha essas coisas não. E a mãe, a gente ficava na rua de cima, na rua de baixo, por ali, mas a rua inteira cuidava da gente, porque a vizinha tinha autoridade sobre nós. Se visse fazendo muita arte, o que ela fazia? Chamava atenção. E a gente sabia, né, que fulano, ciclano poderia avisar a nossa mãe e o nosso pai. Então a gente andava direito, porque a gente sabia disso, né? Então não tenhamos medo de deixar as crianças na igreja. Às vezes a gente escuta uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Não, padre, o meu filho dá muito trabalho, né? Quer correr na igreja. Depois de repente alguém olha, fica olhando torto. Deixa a criança entender que aqui é o lugar dela também, né? Deixa ela entender que aqui é a casa da mãezinha, a casa de Santa Rita. Deixa a criança experimentar toda a misericórdia do encontro com Jesus. Amém?
O outro tema do dia de hoje é sobre o casamento. Nós sofremos com isso. Nós temos algumas dificuldades assim grandes sobre o casamento. E sobretudo com o tema do divórcio, como a gente escutou no Evangelho de hoje. Jesus, quando perguntado pelos fariseus, Jesus faz duas coisas muito importantes, também para nós hoje. A primeira coisa que ele faz é corrigir quem que é o adúltero. No tempo de Jesus, só a mulher é que cometia adultério, o homem não. Então ele corrige isso. Se um homem se casa com outra mulher, ele também é um adúltero. O adultério não é uma experiência, uma realidade só das mulheres. Os homens também. E Jesus vai muito além dessa pequena, vai dizer, olha, cuida, viu? Cuida, porque isso é uma realidade que acomete o homem e a mulher. E Jesus, diante da dificuldade, Jesus sabia o que Moisés havia falado sobre o tema. Sabia da carta do divórcio, da possibilidade na lei judaica desse instituto, do divórcio, da carta de divórcio para a mulher. E Jesus faz todos voltarmos, tanto os fariseus que perguntaram, como hoje também, diante da realidade que nós vivemos. Infelizmente, todos nós conhecemos um casal, de uma forma ou de outra, que se separaram, É uma realidade aí no nosso meio, tudo isso. Deve ser assim? Não. Porque acontece o divórcio, o casamento cristão está falido? O que vocês acham? Não. É isso que Jesus está falando. Não deve ser assim, porque esse não é o plano original do Senhor. Ele não pensou, Ele não criou, não organizou a família, o casamento entre homem e mulher como sacramento para ser e para viver a experiência do divórcio, da separação. Ele não pensou isso. E Jesus dá uma resposta muito certa para os fariseus, e que serve também para a nossa orientação, meu irmão, minha irmã. Jesus fala da dureza do nosso coração. E sabe como é que chama? Deixa eu traduzir: dureza do nosso coração, pecado. A dificuldade maior na experiência do casamento é quando o pecado vai entrando na nossa casa. Geralmente as crises, geralmente os divórcios, geralmente os embates, as dificuldades têm a ver com o pecado. O nosso coração deixa de olhar para a experiência da nossa casa, para nós mesmos, e vai se permitindo. Muitas vezes acontece porque a gente se afasta também da igreja. O matrimônio cristão só tem a força do matrimônio cristão está na experiência da nossa fé. Quando a gente perde o caminho da igreja, quando a gente perde o caminho da oração pessoal, da oração conjugal, da oração familiar, quando a família já não vem mais para a igreja, quando o filho não vem, a esposa não vem, não reza mais em casa, ninguém reza mais em casa, nem para comer, a gente vai se afastando da santidade, da verdade, da beleza do matrimônio. E o Senhor chama a atenção: cuidado com a dureza do nosso coração, cuidado com o pecado introduzido na nossa família, o pecado introduzido no meu coração, no coração do cônjuge, da esposa ou do esposo, vai trazer sérias consequências para a vida conjugal e para a vida familiar. Põe em risco toda a beleza, a validade, a beleza do sacramento cristão, do casamento
na Igreja Católica. Nessa manhã, irmãos e irmãs, a gente quer rezar, pedir para que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu casamento, abençoe o seu amor conjugal, a sua vida conjugal. Se lá tem algumas coisas ainda que precisam ser mexidas, mexa. Não tenha medo do diálogo, não tenha medo da correção fraterna. Isso vai ajudando a gente. O que não dá é a gente partir para outra, abandonar. O que não dá é a gente não se abrir também à experiência. Quando a esposa está falando umas coisas, é bom a gente escutar. O esposo está dando umas dicas, é bom a gente escutar. E se o esposo e a esposa não estão entendendo o que está falando, porque de repente está falando meio truncado, né? Está dando a entender, porque de repente não quer fazer uma conversa mais profunda, desenha. Não tenha medo de desenhar, viu? Sobretudo as mulheres, desenhem para os homens, tá? Desenha. Explica tintim por tintim. Explica. Quantas vezes forem necessárias. Padre, mas esse negócio cansa. Cansa. Mas é a experiência da vida conjugal, né? Repetir, estar juntos, construir, esperar, orar. Que o Senhor ajude você, meu irmão, minha irmã que é casado, sobretudo você que passa por crises conjugais, agora mesmo, está aqui na igreja pensando em todas essas coisas, está acompanhando em casa também. Que o Senhor lhe dê sabedoria, fortaleza, paciência, compaixão. Que o Senhor também possa tocar o seu cônjuge, que de repente está vivendo uma vida tão difícil, com comportamentos, pensamentos, atitudes. Confiemos no Senhor, esperemos no Senhor. Ele que tem um plano original, que não cabe a separação, que não cabe o adultério, que não cabe na dureza do nosso coração. Ele que te quer unido, te quer unida. Ele te conduziu no seu casamento, na sua vida matrimonial. Ele também tem os instrumentos, tem a graça, tem a bênção para a sua casa. E lembre-se, né, você que é casado, sobretudo na igreja, tem uma graça muito especial, chamada graça santificante. É a graça própria do sacramento do matrimônio, uma graça santificante. A tua oração pode mudar todas as coisas. A bênção que você é na sua casa, a bênção que você é na sua família, também pode mudar a sua casa, mudar a sua esposa, mudar o seu esposo. É preciso confiar, é preciso esperar, é preciso suplicar. E nos dias mais difíceis, de dor, angústia, medo, nos dias da tribulação, que o Senhor te dê a graça de descansar na misericórdia dEle, se refazer no amor dEle. Se de repente a gente começa a não se sentir amado mais pelo esposo, não se sentir mais amado pela esposa, amado pela esposa, amada pelo esposo, que a gente possa encontrar as forças necessárias no amor do nosso Deus, no amor de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.